Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Vocês estão me ouvindo, será? E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada pela participação de vocês. Já estou vendo algumas carinhas aqui no chat. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre o high school, tá? O diferencial desse webinar que a gente desenvolveu, especialmente para os nossos estudantes da CI, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o high school, falando das escolas privadas, tá? Então, quais são os diferenciais das escolas privadas para a gente entender quais tipos de programas que nós, estudantes brasileiros, podemos participar, tá? E a nossa convidada hoje é a Andrea, da 3W, que ela vai fazer uma apresentação para a gente, explicar esses diferenciais, como que o nosso estudante da CI ele pode se beneficiar com tantas vantagens de fazer o ensino médio nos Estados Unidos, ok? Nessa apresentação, gente, a gente selecionou 3 escolas coringas, que a gente chama. São 3 escolas que são as mais populares para estudantes brasileiros. E aí vocês vão entender o porquê que elas são tão populares, tá? Então, a gente vai falar sobre infraestrutura, diferenças das matérias, com relação à acomodação, alguns depoimentos. Então, a gente vai ter bastante detalhe. Então, fica com a gente até o final. E as perguntas a gente vai abrir no final da apresentação da Andrea, da 3W, ok? Andrea, agora eu vou passar a palavra para você fazer a sua apresentação, e depois eu vou dar uma olhada com as perguntas e te ajudo para a gente atender todas as perguntas aqui que está no chat aqui no nosso YouTube. Perfeito, Lisa, muito obrigada. Estão me escutando? Você pode me confirmar, Lisa? O meu áudio está certinho? Sim, perfeitamente, Beleza. Andrea. Maravilha. Muito obrigada, Lisa. Muito obrigada, pessoal que está assistindo a essa live. Hoje vamos conversar bastante sobre high school. Como a Lisa falou, a gente preparou uma apresentação para vocês com todos os diferenciais do programa de high school, principalmente falando de high school particular nos Estados Unidos. Então, foco no programa particular e 3 opções de escolas incríveis para alunos que queiram fazer esse programa. São 3 escolas coringa, como a Lisa mencionou, escolas que funcionam muito bem para o mercado brasileiro, e vocês vão entender por que logo mais. Vamos começar, então, falando um pouquinho do que se trata, né, o programa de high school. Então, tenho um sonho de fazer esse programa, gostaria muito de estudar por um período, né, no exterior, mas eu não sei exatamente como funciona, por onde eu começo o meu planejamento. Então, indo até uma agência CI, vocês vão receber essas instruções. A duração do programa de high school, ela é de 1 semestre ou 1 ano letivo. Tá? Então, como funciona essa questão de 1 semestre ou 1 ano letivo? O ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. Então, diferente daqui do Brasil, que a gente começa o nosso ano em fevereiro, nos Estados Unidos, em todo o hemisfério norte, né, Canadá, Europa também, o ano letivo começa no 2º semestre, em agosto, nos Estados Unidos. Então, para quem deseja fazer o ano completo, vai estudar de agosto até maio do ano seguinte, que é quando termina o ano letivo lá. E quem desejar fazer um semestre letivo, tem 2 opções de datas de embarque, que seria agosto, para estudar de agosto até dezembro, ou então iniciando o programa em janeiro e estudando até o final de maio, tá? Então, em termos de duração, é assim que funciona e datas de início. Com isso, você já consegue ter uma ideia de quando começar a se planejar, né? Quando começar a ver o seu programa de high school. Se você quiser estudar mais, você pode, mais do que um ano letivo?
Pode sim, nas escolas particulares, tá? Então, esse é um dos benefícios que eu vou até falar um pouco melhor mais à frente, mas é possível. Quando que você pode estudar, quando você pode fazer o programa de high school? Então, o high school nada mais é do que o ensino médio no exterior. Eles chamam o ensino médio de high school. Nos Estados Unidos, o ensino médio tem duração de 4 anos. Então, o nosso 9º ano aqui no Brasil, que é o último ano do ensino médio para a gente, para eles é considerado o primeiro ano do ensino médio, tá? Então, não é que existe um 4º ano, um ano a mais. Na verdade, o 9º ano daqui do Brasil já é considerado o primeiro ano de high school. Por esse motivo, é possível estudar, fazer o programa de high school a partir do momento que você está no 9º ano aqui no Brasil, ou de repente, se você for para o 9º ano, ano que vem, e já quiser se matricular para começar o programa no próximo ano. Então, estando no 9º, 1º, 2º ou 3º colegial, é possível fazer o programa de high school. E nós sempre falamos, né, que o programa de high school é muito especial, porque existem vários intercâmbios incríveis no mercado, que você pode fazer a qualquer momento da sua vida, mas o high school é só agora, realmente só enquanto você está no ensino médio, e por isso ele torna o programa tão especial, né? Depois que passou o ensino médio, infelizmente, já não é mais possível fazer esse programa, então ele é realmente fantástico. As escolas particulares, elas podem ser religiosas ou não, então, de repente, se você tiver alguma religião, é possível, tá? Tem escolas católicas, cristãs, ou escolas até mesmo sem religião nenhuma. E a gente fala que o programa de high school é um combo, né, de matérias, esportes, artes e clubes, que são atividades extracurriculares. Então, o high school é o pacote completo. Não se trata somente de estudos. É claro que é um programa acadêmico, é um programa onde o aluno vai estudar em uma escola, realmente, mas ele é muito mais do que isso. Então, os alunos participam dos esportes da escola, participam aí de todas as atividades extracurriculares, tem a possibilidade de fazer um trabalho voluntário que é muito popular nos Estados Unidos, faz parte da cultura, da tradição deles, e além, é claro, de aprender inglês, socializar, fazer muitos passeios e atividades. Então, ele é um programa realmente que proporciona tudo isso para o adolescente. E, obviamente, ele ajuda muito na questão da maturidade e independência, porque muitas vezes é a primeira vez que esse adolescente está longe dos pais, né? Então, obviamente, há todo um suporte, uma rede de apoio para esse adolescente, para ajudá-lo em tudo o que ele precisar, mas ainda assim está longe dos pais, em outro país. É um momento desafiador, é claro, cheio de novidades e novidades incríveis, né? Coisas novas que esse adolescente vai viver. Então, naturalmente, a gente percebe um aumento muito grande da maturidade deles e na questão da independência, de conseguir até mesmo se virar mais sozinho, fazer as coisas por conta própria. Então, esse é mais um dos benefícios do programa, né? Além de ter todo esse combo desse pacote completo, né? De todas essa questão de matérias, esportes e atividades extracurriculares, também tem o crescimento pessoal que o high school proporciona. Alguns pré-requisitos, né? E, na verdade, esses pré-requisitos são bem variados, então, em geral, as escolas pedem que o aluno tenha o inglês intermediário e boas notas, pelo menos na média, tá? Mas não tem problema se você tiver um inglês mais básico, ou de repente, poxa, dei uma escorregada aqui, uma nota tá vermelha, repetir de ano porque eu precisei mudar de cidade, foi difícil para mim. Então, não se atenha a isso, tá? Caso você esteja um pouquinho fora desses pré-requisitos, conversa com a gente, nós temos escolas mais flexíveis e escolas para todos os perfis de alunos, tá? Então, isso daqui é só uma referência, você terá o seu inglês avaliado na CI, num teste de inglês que você faz na agência, nós vamos avaliar também as suas notas, então não se preocupe, a CI está aí à disposição para te dar todo o suporte e indicação da melhor opção para você e para o seu perfil. Falando um pouquinho agora sobre acomodação, muito importante, né? Onde eu vou morar, a acomodação está inclusa? Como que funciona? Então, sim, a acomodação está inclusa em todas as nossas opções de escolas, e nós temos duas alternativas,
tá? Nós temos o programa Em Casa de Família, então temos algumas escolas que oferecem essa modalidade de acomodação. Os alunos moram com uma família americana. As famílias dos nossos programas, elas fazem parte da comunidade da escola. O que isso significa, né? Então, muitas vezes são funcionários da escola, é um professor da escola, os filhos estudam na escola. Então, eles realmente são famílias com um perfil muito participativo. É aquela família que vai assistir ao jogo de futebol, a peça de teatro, que vai levar para passear, que vai levar para viajar. Então, a gente sabe que para o brasileiro isso é super importante, e esse é o perfil de família que nós temos na 3W. Os quartos na casa de família são sempre individuais, e a família é responsável pelo transporte diário do aluno e de volta para a escola, tá? Então, isso aí também já está incluso, mais um conforto para o nosso aluno. E a segunda opção aí de acomodação é o programa In Boarding, que nada mais é do que dormitórios da escola, tá? É um esquema de residência estudantil. Nós temos algumas escolas que oferecem esses dormitórios dentro do próprio campus da escola, então um prédio onde os alunos vivem, onde ficam os alojamentos, e nós temos outras escolas que são casas próximas, que o aluno caminha até o campus da escola diariamente. Então, ambos os casos são considerados boarding schools. No caso das boarding schools, dentro desses dormitórios, fica boa parte dos alunos intercambistas. Então, o aluno tem um pouco mais de convívio com estudantes de outras nacionalidades, que estão na mesma situação que ele, que estão passando aí pelos mesmos desafios, mesmas novidades. Então, é muito bacana para compartilhar a experiência com outras pessoas, né, que estão na mesma que ele, e além disso, aprender sobre outras culturas. Então, é um perfil diferente de acomodação e é bem bacana a gente identificar qual que é o melhor para você, né? Na boarding, os alunos dividem quarto, na grande maioria dos casos, temos apenas uma exceção de quarto individual, que eu vou falar mais à frente, mas quando há divisão de quarto, é sempre com uma pessoa de outra nacionalidade. Então, tem casas de meninas, casas de meninos, separadas por sexo, e sempre um aluno de outra nacionalidade no mesmo quarto, justamente para que você conheça outra cultura, tenha a possibilidade de vivenciar outra cultura ainda mais de perto. Em ambos os casos, casa de família ou dormitórios da escola, já estão inclusas 3 refeições diárias. Então, café da manhã, almoço e jantar. O café e o jantar é na acomodação e o almoço na escola. Então, já está incluso tudo isso. Então, o pacote completo, realmente, os programas envolvem e incluem praticamente tudo o que o adolescente precisa durante o ano letivo. Falando agora sobre escolas particulares, né? Existem opções em escolas públicas também nos Estados Unidos, mas hoje vamos falar de escolas particulares e os seus benefícios, né? Por que escolher uma escola particular nos Estados Unidos? Então, como a Lisa falou, a 3W, né, uma das parceiras da CI, e nós representamos mais de 40 escolas particulares ao redor dos Estados Unidos. Então, são várias opções com perfis diferentes, tanto na costa oeste quanto na costa leste, para atender aos diversos perfis aí de alunos e preferências, né? Independente da escola que você escolher, a média de alunos americanos é de 90%. Então, realmente, essa é a nossa principal proposta do programa, né? A gente prioriza essa imersão com alunos americanos. Então, a ideia é que você realmente conviva com nativos, faça as aulas, os esportes, as atividades extracurriculares e amizade com americanos. Então, é claro, tem brasileiros e tem outras nacionalidades, mas a gente tem um número limite de vagas nas escolas, até para que a gente tenha esses 90% de alunos americanos e os outros 10% tem uma variedade de nacionalidades, para justamente o nosso aluno não aproveitar a cultura americana, mas também conhecer outras culturas durante o intercâmbio. As turmas nas escolas particulares são reduzidas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a média de 10 a 20 alunos em sala de aula. Isso varia de acordo com a escola e de acordo com a matéria que o aluno vai estudar. Então, por que varia de acordo com a matéria, né? Nos Estados Unidos, as grades curriculares são
flexíveis. Então, cada aluno tem a sua grade curricular. Não é todo mundo que estuda tudo, igual aqui no Brasil. Então, pode ser que alguma matéria seja mais popular entre os alunos, então tenha mais alunos em sala de aula e outras menos. Então, essa média de 10 a 20, tá? Isso é muito bacana, porque os professores conseguem dar uma atenção individualizada para os alunos. Eles realmente conhecem todos que estão ali dentro de sala de aula, e além disso, todo mundo tem a oportunidade de participar da aula. Então, quando a gente tem 10 alunos em sala de aula, todo mundo vai ter que falar, todo mundo tem que debater, então, isso é muito bacana, porque acaba tornando a turma mais academicamente competitiva, obviamente, num bom sentido, né? Porque o aluno ele precisa se desafiar e realmente participar, falar inglês, eles fazem muitos debates, então eles sempre falam que lugares de fazer lição é em casa, dentro de sala de aula, lugares de debater, então todo mundo vai falar, apresentações, aulas práticas e dinâmicas. Então, esse é um perfil aí das turmas das escolas particulares. A flexibilidade na questão da aceitação. Então, como eu já comentei com vocês, a questão dos pré-requisitos, isso não é 100%, né? A gente consegue uma flexibilidade na aceitação. Então, para alunos que tenham um nível de inglês um pouco mais baixo, ou como eu já comentei, um repetente, ou de repente tem alguma condição médica, ou dislexia, ou algo do gênero, é sempre possível encontrar uma escola que aceite esse aluno, tá? Então, essa questão da aceitação, a escola avalia o perfil do aluno como um todo, e não somente um critério. Então, se não tiver inglês, não adianta aplicar. Não, a gente realmente avalia o aluno por completo. Então, não se preocupem quanto a isso, a gente consegue ser bem flexível, até porque nós conseguimos dar suporte para praticamente todos os perfis de alunos, né? Então, o suporte para inglês, por exemplo, é justamente essa sigla aqui, que é o ESL, tá? O ESL é English as a Second Language. Então, inglês como segunda língua, tá? Então, para um aluno que não tenha um nível tão alto do idioma, ele será colocado nessa turma de inglês como segunda língua. Então, os alunos intercambistas participam dessa turma e essas aulas não são somente aulas de inglês, mas sim aulas que dão suporte para que os alunos tenham as outras aulas em inglês. Então, ter uma biologia em inglês, química em inglês é desafiador. Então, nas nossas escolas, eles têm esse suporte do English as a Second Language, né, do inglês como segunda língua, para conseguir acompanhar as outras aulas. E também, obviamente, que o objetivo é que eles tenham aí um progresso no nível de inglês e melhorem o nível e depois, de repente, façam até aulas de inglês com americanos. É totalmente possível, tá? O Study Hall é o reforço pós-aula. Então, todas as escolas têm esse reforço pós-aula, algumas 1 hora por dia, outras 2 horas. O dia da semana varia, mas sempre tem aí um professor à disposição para alunos que estejam com alguma dificuldade acadêmica, né? Então, aquele exemplo que a gente deu de um aluno que já repetiu de ano, a escola possivelmente aceita esse aluno com condição de que ele participe do Study Hall, né? Então, é um professor sempre à disposição para ajudar em projetos, em lições. Então, por esse motivo, a gente consegue ser flexível na aceitação, porque a gente consegue dar suporte para o aluno. A gente sabe que se ele tiver alguma dificuldade em alguma matéria, tiver dificuldade no inglês, ele não ficará desamparado, muito pelo contrário. A gente vai indicar uma escola que tenha todo esse suporte para que ele consiga fazer o intercâmbio dele 100%. As escolas particulares, além de tudo, têm uma ampla variedade de matérias eletivas, tá? Então, como eu comentei com vocês, a grade curricular nos Estados Unidos, ela varia de acordo com cada aluno, então não é necessário estudar todas as matérias, então, geralmente os nossos alunos estudam de 5 a 7 matérias. Essas 5 primeiras matérias são obrigatórias, o Brasil exige essas matérias, para que quando o aluno volte para o Brasil, ele possa dar continuidade aos estudos normalmente, tá? Então, essas 5 matérias, só para vocês saberem, são inglês, uma matéria de matemática, uma matéria de ciências, estudos sociais e um esporte. Além dessas 5 matérias, o aluno ainda pode escolher mais 1 ou 2 eletivas
eletivas. E o que são eletivas? São matérias opcionais, voltadas para carreiras. Então, sim, no high school já é possível estudar matérias que você tenha interesse, de repente, uma carreira que você gostaria de seguir, ou se descobrir profissionalmente ainda no ensino médio. Então, algumas matérias que são oferecidas pela escola, pelas escolas, alguns exemplos: anatomia, engenharia, direito, biologia marinha, robótica, arquitetura. Então, são várias possibilidades. Isso é muito bacana porque você já consegue estudar essas matérias antes mesmo de se comprometer com a faculdade. Então, você já consegue ver se você gosta mesmo, se é isso que você quer, ou se não, realmente procurar outra coisa. Então, os nossos alunos podem sim fazer essas matérias incríveis que são oferecidas pelas escolas particulares. E além das matérias eletivas, nós temos as Advanced Placements, que vocês veem aqui, tá? As Advanced Placements são matérias avançadas, são oferecidas dentro das escolas particulares com conteúdo de universidade. Então, é como se fosse uma aula de universidade dentro do high school. E qual que é a grande vantagem dessas matérias avançadas? Ao final do programa, o aluno pode fazer um teste. Passando nesse teste, ele ganha alguns créditos. E ele leva esses créditos para a universidade americana. Então, para um adolescente que pensa depois do high school fazer universidade nos Estados Unidos, essa matéria é incrível, porque ela já elimina parte da matéria da universidade durante o high school. Então, é realmente sensacional você já poder fazer isso ainda no high school e não cursar novamente essa matéria na universidade, se essa for a intenção. E as honors são matérias de honra. Tá? São matérias que têm um conteúdo mais complexo, mais apresentações, algumas, inclusive, dão medalhas. Então, é bem interessante para um aluno que deseja também fazer uma universidade nos Estados Unidos, principalmente universidades muito renomadas, como Harvard, por exemplo, que é muito conhecida. Falando ainda sobre essa questão de universidade, esse é um ponto muito importante sobre as escolas particulares, porque todas as escolas da 3W são preparatórias para a universidade. Então, aqui no Brasil, entrar numa universidade, a gente se prepara para Enem, se prepara para vestibular e é esse o caminho. Nos Estados Unidos, não. É bem diferente a preparação para a universidade. Essa preparação acontece durante os 4 anos de high school. Então, desde o 9º ano, os alunos se preparam para a universidade, todas as matérias que os alunos escolhem, todas as atividades extracurriculares, o trabalho comunitário, tudo isso entra num currículo. E esse currículo é enviado para as universidades, e é com base nele que elas aceitam ou não um aluno. Então, a preparação, ela é muito importante. A nossa preparação aqui no Brasil é bem diferente. Então, se a sua intenção for fazer universidade depois nos Estados Unidos, essa preparação é fundamental. E nas nossas escolas, o aluno tem um suporte vocacional, então ele tem um suporte realmente de um mentor, que ali na primeira semana de aula o aluno vai explicar para esse mentor qual que é o objetivo dele, o que ele gostaria de fazer, e juntos traçarão aí um plano de estudos no decorrer do programa para que esse aluno atinja o objetivo, né? Então, toda a questão de escolha de matérias, esse mentor vai ajudar, qual é o melhor trabalho comunitário, qual que é o melhor esporte para escolher. Então, tudo isso, todo esse suporte ele tem dentro da própria escola. Isso é muito importante, essa questão da preparação para a universidade. E ainda na preparação para a universidade, a gente tem o SAT, que é esse SAT. O que é esse SAT? É um teste que todos os alunos precisam fazer, é como se fosse o nosso Enem aqui no Brasil. Tá? Então, para entrar numa universidade americana, é importante fazer o SAT, e as nossas escolas fazem uma preparação específica para esse exame. E um dos grandes pontos positivos da escola particular é o poder de escolha. Então, diferente de outros programas onde o aluno não pode escolher nada, basicamente, na escola particular ele escolhe a escola. Então, ele consegue fazer a escolha da escola com base nas suas preferências, uma cidade que o aluno gostaria de morar, ou de repente uma matéria que seja interessante para ele, um esporte que ele gostaria de jogar. Então, o aluno sabe tudo isso antes, até mesmo de fazer a escolha, né? Então, a gente consegue passar todas as matérias, todos os esportes, ver fotos, ver vídeos, e até mesmo conversar com um ex-aluno da escola para saber se é isso mesmo que você quer. Então, a escola particular, ela proporciona esse poder de escolha muito grande.
e estudar por mais de um ano, que eu já comentei, mas é possível somente nas escolas particulares. Então, a escola pública não permite que o aluno estude por mais de um ano letivo, mas nas escolas particulares não tem problema. Então, se por acaso você se inscrever por um semestre, por um ano, e se encantar com o sistema educacional americano, começar a despertar a vontade de fazer universidade depois nos Estados Unidos, o que é muito possível e acontece bastante, dá sim para estudar por mais de um ano. Vamos falar agora, então, um pouquinho das 3 escolas que nós definimos hoje aqui, para falar um pouco mais para vocês, que são escolas, como nós falamos, que funcionam muito bem para os brasileiros, são escolas acolhedoras, escolas flexíveis, escolas que têm valores bem bacanas. Então, a primeira delas é a escola Bradshaw. A Bradshaw fica na Califórnia. Então, esse é aí principalmente um dos motivos de escolhermos a Bradshaw, porque a Califórnia é super procurada por brasileiros, é um dos destinos queridinhos, e não é à toa não, porque a Califórnia é realmente incrível, né? E a Bradshaw fica localizada na capital da Califórnia, que é a cidade de Sacramento. Então, Sacramento, por ser a capital, é um destino uma cidade que tem tudo ali que o adolescente precisa, né? Tem cinema, tem lojas, restaurantes, boliche, shopping, só que não é uma cidade muito grande. Então, isso é bacana para o programa de high school, porque proporciona também uma segurança e uma liberdade para o adolescente conseguir passear também por conta própria, porque, obviamente, os passeios e atividades fazem parte do programa de high school também, né? Então, o destino aqui é muito legal. E tá aí 1h30 de São Francisco, que é uma cidade super conhecida, 2 horas de Lake Tahoe. Então, a localização é incrível, realmente, da Bradshaw. Ela é uma escola um pouco maior, ela tem aí entre 1.000 e 1.100 alunos, mais ou menos, desde o jardim de infância. Então, é um campus bem grande da escola, e tem um prédio específico somente para os alunos de high school. E a acomodação dessa escola é casa de família. E de todas as escolas que nós trabalhamos, como eu falei, são mais de 40. No nosso ranking de casa de família acolhedora, a Bradshaw fica em primeiro lugar. Então, essa escola entende muito bem o que o brasileiro espera de uma casa de família. Então, o brasileiro espera uma família realmente acolhedora, uma família calorosa, que vai participar do dia a dia dele, né? Que vai assistir aos jogos dele, que vai levar para passear, que vão viajar. Então, como a Bradshaw entende muito bem esse perfil do brasileiro, eles reservam famílias com esse perfil para os nossos alunos. Então, temos feedbacks incríveis das casas de família da Bradshaw. Então, se o seu interesse é realmente fazer um high school e morar numa casa de família, as casas da Bradshaw são maravilhosas. E, além disso, a Bradshaw, por ser uma escola maior, aí de 1.000, 1.100 alunos, ela tem muitas opções de matérias, esportes e passeios no final de semana. Então, aqui nesse slide, a gente tem apenas uma referência para vocês da localização da Bradshaw, então, onde fica aí Sacramento, né? No mapinha aqui da esquerda, a gente tem em laranja a Califórnia, e ali onde está localizado Sacramento. E alguns dos passeios que os nossos alunos fizeram, esses são alunos reais, né? Então, eles vão para Santa Cruz, patinaram no gelo, já foram para Lake Tahoe, para São Francisco, parque de diversões, festa de Halloween. Então, assim, atividades não faltam para eles na Bradshaw. Então, eles fazem realmente bastante passeio. Eles fazem muito passeios com a casa de família, com a escola, mas também os alunos têm total liberdade para se juntar ali e falar, poxa, a gente quer ir num parque de diversões, tem como? Claro que tem, e a escola também providencia isso, né, para eles, o ingresso, o acompanhamento de um adulto. Então, existem muitas opções de atividades, de entretenimento nessa região. E aqui temos algumas fotos da escola da Bradshaw. Então, ela é uma escola bem espaçosa, como eu comentei com vocês. Tem quadra, ginásio, toda a parte de academia, de teatro. Então, ela é uma escola que tem um campus muito grande, aquele campus que a gente vê em filme mesmo, né? Aqueles campus bem grandes das high schools americanas. Esse é o perfil da Bradshaw. A segunda escola coringa que nós vamos trazer hoje para vocês é a Marquette.
Então, a Marquette já está do outro lado ali dos Estados Unidos. Na verdade, ela fica a 1 hora de Chicago. Então, a localização é privilegiada. Ela está na cidade de Michigan City, no estado de Indiana, ali na região dos lagos dos Estados Unidos, às margens do Lake Michigan. Então, quando vocês jogam no mapinha ali, vocês veem que ela está a 5 minutos da praia do lago. E é praia mesmo. Então, na época de verão, a gente vê até as fotos, eles com cadeirinha, com guarda-sol. Então, é uma cidade que tem as 4 estações do ano muito bem definidas, né? Quando a gente pensa em Chicago, muitas vezes a gente pensa no frio. Não, não. Na verdade, no verão é bem quente, chega aí a uns 30 graus, passa disso muitas vezes. Então, o bacana dessa localização é justamente a possibilidade de vivenciar todas essas estações. Então, no verão, aproveitar a praia do lago, e no inverno também fazer aí passeios de esqui, patinar no gelo, fazer snowboard, tem muitas estações de esqui ali por perto. E tudo isso 1 hora de Chicago, que é uma cidade incrível, é muito tranquilo chegar até Chicago, então os alunos acabam indo bastante para lá, sempre com acompanhamento de um adulto, é claro. É uma escola de 300 alunos, então é uma escola com perfil menor. Ela tem um excelente ranking. Então, existe um ranking nos Estados Unidos que se chama Niche Report. Todas as escolas, universidades são avaliadas no Niche e a nota dela é A, tá? A nota máxima é A+. Então, ela tem nota A, é uma nota excelente. Então, é uma escola super acadêmica, ela oferece muitas matérias eletivas, matérias diferentes. Então, para um aluno até mesmo que quer focar bastante nos estudos, essa escola é show. E a acomodação dela é boarding, então, acomodação em dormitórios da escola. Vou falar um pouco mais à frente, tem uma foto dos dormitórios para vocês. Então, aqui algumas imagens da cidade, né? Então, como eu já comentei, aqui na estrelinha vermelha é onde fica a cidade, Michigan City. Então, margeando aqui os lagos, eles chegam em Chicago, que é uma cidade que tem muita coisa para fazer, né? E aí embaixo a gente até tem uma foto da praia do lago do Lake Michigan. Então, como vocês podem ver, guarda-sol, cadeirinha, então é realmente um perfil de praia. Em cima temos alguns alunos nossos que estiveram lá em janeiro, perto desse farol aí, onde fica a escola. Fica 5 minutinhos da praia do lago. E esse Swiss Valley é uma das opções de estações de esqui que ficam ali perto. Então, essa região tem muita opção de estação de esqui, a escola sempre providencia uma viagem de esqui, então isso é bem bacana também para o aluno vivenciar toda essa parte aí do inverno americano, que aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade, né? Então, ver neve, fazer essas atividades de inverno, que também é super importante, faz parte da cultura americana. Aqui algumas fotos da escola, tá? Então, ela também é uma escola que tem uma infraestrutura maravilhosa, tem academia, tem biblioteca, sala de computadores, ginásios, quadras. E acima, essa foto do meio é uma foto do boarding, tá? Então, essa escola, especificamente, são casas próximas. As casas ficam na rua de trás da escola. Então, o aluno caminha aí 5 minutinhos de manhã para ir até a aula. Tá? E é um perfil de casa mesmo. Então, é bem bacana porque tem sala de estar, tem sala de jantar, tem cozinha, varanda, área de estudos. Então, é um perfil bem familiar. Tem uma casa de meninos, uma casa de meninas, e em todas as casas tem um house parent, que nós chamamos, que é uma pessoa responsável pela acomodação, um adulto responsável pela acomodação. Não somente na questão de auxiliar os alunos, né, e até mesmo checar se foi para a escola, se fez a lição de casa, mas também proporcionar atividades, passeios no final de semana. Então, é essa pessoa que organiza até mesmo essa questão de passeios. Os quartos são duplos da Marquette, então sempre vai dividir o quarto com uma pessoa de outra nacionalidade. E o boarding school é um perfil bem bacana para quem pensa depois, de repente, em fazer uma universidade nos Estados Unidos. Porque as universidades americanas, os dormitórios ficam também dentro do campus da universidade. Então, um aluno que faz uma boarding school no high school, ele já se prepara para isso. Então, quando ele vai para a universidade, ele está melhor adaptado, a adaptação é mais fácil para ele. Então, se você pensa em fazer universidade nos Estados Unidos depois, a opção de boarding também é bem bacana por esse motivo.
E a terceira escola é a Archbishop Ryan, a gente chama ela somente de Ryan, e a localização dela também é maravilhosa, é na Filadélfia. Então, para você que gostaria de estudar em uma cidade maior, uma cidade grande, essa escola, Ryan, é incrível. Ela fica localizada, então, na cidade da Filadélfia, não exatamente no centro, né? Ela fica mais ou menos 40 minutos ao norte do centro da Filadélfia, num bairro residencial. Então, ali nesse bairro tem tudo também, o que adolescente precisa. E, além disso, ela está perto de várias grandes cidades, e aí cidades super turísticas dos Estados Unidos. Então, apenas 1h30 de Manhattan, 1h30 de Nova York. Então, nem preciso dizer que os alunos querem ir para lá sempre, né? São 3 horas de Washington, D.C., para ver aí a Casa Branca, então, bem bacana também. E 1 hora da costa de New Jersey, a cidade de Atlantic City. Atlantic City é uma cidade de praia que tem, eles chamam de boardwalk, é um grande calçadão com várias lojas, com restaurantes, parque de diversões, parque aquático. Então, para você que gosta de praia, você está aí apenas 1 hora da costa de New Jersey, e são praias incríveis. Então, realmente, a localização dela é muito boa. Além da cidade ser grande, ela está perto de várias outras cidades, e perto também, inclusive, de várias universidades renomadas, né? Universidades como UPenn, como Princeton, são todas bem próximas da Ryan. E, além disso, a escola é maior, ela tem 847 alunos. Então, se você tem esse perfil de aluno que prefere uma cidade maior, uma escola maior, perto de várias cidades turísticas, a Ryan seria perfeita para você. A acomodação dela também é boarding, e a acomodação é incrível. Nesse caso, a acomodação é dentro do próprio campus, então os alojamentos, né, o prédio onde ficam os dormitórios fica dentro do próprio campus da escola, e tem uma infraestrutura fantástica. Um pouquinho da localização para vocês, então ali no mapinha, só para vocês se situarem, né, a Filadélfia ali no vermelhinho, perto de Nova York, perto de Baltimore, não tão longe assim de Boston, é claro que precisa se deslocar um pouquinho mais, mas está ali na costa leste, Virginia Beach, tem muita cidade bacana ali para visitar perto da Filadélfia. É uma cidade extremamente cultural, então existem muitos museus, muitas atividades que podem ser feitas, né, na Filadélfia. Essa foto aqui com esse campo verde é a UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia, que é uma universidade renomadíssima, Ivy League, inclusive, que fica na Filadélfia. E, além disso, a Filadélfia é muito conhecida por esportes. Então, são 4 times muito fortes da Filadélfia, que é futebol americano, beisebol, hóquei no gelo e basquete. Então, para você que gosta de esportes, quer estar envolvido com esportes e assistir vários jogos emocionantes, na Filadélfia eles têm isso muito forte. Você vê, assim, eles são super fiéis aos times deles. E algumas fotos da escola. Então, o campus da Ryan é muito grande, tem aí cafeteria, tem academia, os ginásios, e, como eu comentei, a acomodação da Ryan é privilegiada, e um dos motivos é que os quartos são individuais. Então, lembrando, a escola Marquette, o quarto é duplo. Eu comentei que só tinha uma escola boarding que tinha quarto individual, e é justamente a Ryan. E aí o banheiro é uma suíte, então é dividido entre 2 alunos, mas o quarto em si é individual. E, além disso, a escola, a acomodação tem uma estrutura incrível. Então, eles têm uma sala de jogos com sinuca, com mesa de ping-pong, tem uma sala com TV, com videogame, 6 salas de estudos. Então, para o aluno que precisa de um silêncio para estudar, para fazer lição de casa, ele tem ambientes adequados para isso. E, além disso, eles têm todo aquele suporte que a gente já comentou, de inglês, de reforço pós-aula e até mesmo preparação para o SAT dentro da própria acomodação. Então, eles têm ali professores que vivem na acomodação, para um aluno bem focado também nos estudos e que quer ter essa preparação ainda mais de perto, a Ryan proporciona isso. E o aluno vai ter aí acesso, inclusive, nos finais de semana, a tudo isso que a escola oferece. Então, todas as quadras, os ginásios, se quiser brincar com os colegas, a piscina também, o aluno tem acesso, e a escola, inclusive, tem uma pista de patinação no gelo, inclusive, dentro da escola. Então, é muito bacana, dá para, inclusive, fazer
várias atividades no final de semana dentro do próprio campus. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês agora um vídeo de alguns alunos que estudaram na escola Bradshaw, que é a da Califórnia, que foi a primeira que nós conversamos. É o depoimento deles, de como foi a experiência. São 4 alunos, eles contam brevemente como foi a experiência deles. É bem bacana para vocês verem um pouquinho de perto que cada um tem um perfil diferente. Um tem inglês mais baixo, outro tem inglês mais alto, pensa em universidade. Então, para vocês verem como as escolas são versáteis e conseguem atingir vários perfis de alunos. Inclusive, vocês vão ver algumas imagens de passeios e atividades proporcionados pela escola. Só um minuto que eu vou compartilhar o vídeo.
Beleza, pessoal, vocês viram aí 4 depoimentos, então, de alunos bem diferentes, de lugares diferentes do Brasil, com objetivos distintos, e a Bradshaw funcionou muito bem para todos eles. Então, gostaria de saber se vocês têm dúvidas, perguntas, como posso ajudá-los. Legal, Andréia. Vou abrir o vídeo para o pessoal conhecer o nosso rostinho. Eu já abri aqui o meu. Vê se você já consegue abrir. Sim, Oh, yeah. estão me vendo? Oi. E, tudo bem? Tudo bom? Tudo... Então, tá bom. Vocês estão me vendo também? Estou sim. Ah, legal, gente. Ah, aí sim. Então, tá bom. Eu tenho dúvidas, André. Então, antes de eu abrir o chat aqui, eu tenho dúvidas. Eu achei fantástica a apresentação. Ótimo. Foi muito bacana. Dá vontade de voltar ao tempo, né, para fazer o programa. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com relação aos estudantes brasileiros, quando eles estão lá. Como que é essa interação com o estudante americano? É fácil, não é? É aos pouquinhos? Eles ficam mais tímidos, os estudantes brasileiros? Qual que é a expectativa do estudante americano de receber, né, amigos novos, ter amigos novos internacionais? Uhum. Nas escolas particulares é bem tranquilo, eles estão habituados, na verdade, acho que até mais do que as escolas públicas, a receber alunos internacionais, mas é bem importante a gente falar sobre isso, porque nas escolas eles sempre têm como se fosse um padrinho ou uma madrinha americano. Então, esse aluno é designado para o nosso estudante ali na primeira semana de aula, e principalmente no primeiro mês do intercâmbio, esse aluno americano ajuda o nosso aluno brasileiro em tudo. Então, para conhecer a escola, conhecer a cidade, até mesmo se familiarizar ali, porque nos Estados Unidos eles que mudam de sala de aula, não é o professor, então tudo é diferente, tudo é novo. Então, esse aluno americano ajuda em tudo. Então, na verdade, eles têm uma integração muito boa com americanos e boa parte deles acaba fazendo amizade com americanos. Então, a gente tem um feedback excelente em relação a isso. Eles acabam até convivendo muito mais com americanos. Ah, que bacana. Então, ele tem como se fosse um tutor, né? Mais ou menos da mesma idade, para apoiar em toda a adaptação. Exatamente. Eles têm, na verdade, nos Estados Unidos, aqueles clubs, né, que são atividades extracurriculares, e boa parte das escolas tem um clube de estudantes líderes. Então, esses estudantes líderes é que são responsáveis por auxiliar os alunos intercambistas, principalmente no início do intercâmbio. Então, são eles que recebem os alunos, que fazem o tour pela escola, que explicam, dão todas as instruções. Então, isso é bem bacana, e inclusive os nossos alunos podem fazer parte desse clube de estudantes líderes, inclusive é super bem visto pelas universidades. Então, além de todo o suporte que eles terão da 3W, da escola, eles têm também o suporte desses estudantes líderes. Entendi. Nossa, super bacana. E faz todo um diferencial, né? Para você chegar, para você fazer amizade, são novos amigos, são novos professores. Então, realmente, o desafio fica mais interessante, né? Você tendo apoio local dessa forma e da mesma idade, né? Isso é muito legal. Exato. Torna o programa mais fácil, um pouco mais leve, né? Porque no início é desafiador, é claro, mas torna o programa mais leve, sim. Sim, sim. E conta um pouquinho mais, que já tem uma pergunta aqui, inclusive é da Mariana. Como que é essa dinâmica bem de filme, né? Então, o professor tem a sua sala fixa, né? E Exato. os estudantes pulam entre a estrutura da escola para ir para cada sala de aula, né? Não é isso? Exatamente. Então, como eu comentei, cada aluno tem a sua grade curricular. Então, a minha grade curricular é diferente da sua. Então, os alunos é que se deslocam de sala para sala. O professor fica na sala dele, e então a gente pode ter alguns períodos juntas, mas não nem todos. Então, para mim, por exemplo, eu vou estudar álgebra e você cálculo. Então, isso é bem bacana porque os alunos acabam se deslocando, né? A rotina é diferente. Nos Estados Unidos, geralmente a aula é das 8 até as 3 da tarde. Mas é muito dinâmico, até por isso, até pela questão deles se deslocarem na escola, né, durante as turmas. Então, não somente será somente aula mesmo acadêmica, pode ser no laboratório, pode ter um esporte, pode ter um teatro no meio do dia. Então, é tudo muito dinâmico, muito prático. Então, essa rotina é bem diferente, é bem bacana, os adolescentes gostam bastante, né? Sim, bacana. E tudo isso que a Andrea falou, gente, é uma preparação para as universidades americanas,
né? Diferente do sistema de educação do Brasil, a gente tem um sistema aqui no Brasil mais engessado. Então, todo mundo no ensino médio estuda as mesmas matérias. No high school nos Estados Unidos, você pode escolher, você tem a liberdade de escolher qual disciplina que você deseja estudar, tá? E você tem um tutor que você pode conversar com esse tutor para ver as afinidades. Você pode estudar ciência, você pode estudar álgebra, você pode estudar biologia. Essas matérias você pode escolher e na universidade é da mesma forma. Então, é a mesma metodologia de ensino. Então, por isso que é um super diferencial para o estudante que já imagina lá na frente a sua formação, fazendo faculdade nos Estados Unidos, já começar com um high school privado que vai dar esse apoio, vai ter toda essa tutoria para entender quais as matérias que têm mais afinidade. É claro que, como a Andrea falou, gente, existe uma regra universal para nós brasileiros que a gente precisa fazer algumas matérias obrigatórias, né, André? Como você citou. Existem algumas matérias obrigatórias por conta do MEC, né? Então, a gente precisa também respeitar isso, mas a gente realmente apresenta isso na CI e a 3W reforça isso também com vocês durante o ano letivo, nos estudos, né? Para não ser prejudicado, né? Exato, e o conselheiro vocacional, ele sabe disso também na escola. Então, ele vai garantir que todos os alunos estudem aquilo que é necessário para voltar para o Brasil e não ter problema nenhum na escola aqui. Legal. E, Andréa, aí uma curiosidade muito minha, porque eu sou mãe, né? Como os estudantes, eles conseguem lidar com lavar roupa, ou quer cozinhar alguma coisa, quer comer alguma comida diferente? Como que eles conseguem lidar nesse dia a dia? Porque a gente tem um perfil mais dependente aqui, né? A gente acaba acostumando mal os nossos filhos. Então, Um pouquinho. como é que é isso? Isso é bem bacana. A gente até brinca que muitas vezes o adolescente brasileiro ele lava a roupa pela primeira vez na vida no high school, porque nos Estados Unidos é diferente a cultura. Cada um lava a sua roupa, é um perfil mais independente. Então, isso entra muito naquela questão de maturidade, independência que eu comentei no início. Então, para eles, eles sabem disso antes de sair do Brasil e muitos acham até maravilhoso aprender a lavar roupa, acham super legal, né? Super divertido. Então, quando eles voltam para o Brasil, eles já voltam muito mais mente aberta. As mães até falam: o que vocês fizeram com meu filho? Eles já voltam muito mais ali independente. Então, é claro que no início é desafiador, como a gente comentou, é uma adaptação, mas eles têm todo o suporte necessário, né? E falando principalmente ali, o adolescente está em casa de família, ele tem o suporte do host father, da host mother, para quem fica em boarding, do house parent, então eles têm até o treinamento para lavar roupa, então ninguém fica desamparado, ninguém precisa se virar 100% sozinho, eles sempre vão ter alguém ali à disposição. E até essa questão de cozinhar, as refeições estão inclusas, mas se ele quiser cozinhar, ele pode, com supervisão de um adulto sempre, né? Então sempre tem que ter um adulto ali por perto, mas eles podem, é até bacana, porque muitas vezes eles querem mostrar a cultura do Brasil, eles fazem brigadeiro, fazem pão de queijo, então é bem legal também compartilhar, né, a cultura do país. Ah, que bacana, bacana. A gente tem muito feedback, né? Quando os estudantes voltam, os estudantes da CI, os pais às vezes ficam mais realizados que o próprio estudante. Nossa, meu filho está se virando mais, ele está mais pontual, ele é mais independente, ele está sendo mais responsável com as suas atitudes. Então, gente, não é só academicamente, né? A gente está falando de uma experiência para o adolescente de vida, que vai fazer um diferencial no currículo e um diferencial na vida, né? Eu posso falar isso por experiência, porque eu também fiz o programa High School há 20 anos atrás, deixa para lá. A experiência única, né? É super importante. E assim, ter um diferencial com 15, 16 anos, né? A gente está à frente aí, comparada com os outros estudantes. Fora a fluência, né, Andréia? Esses meninos pegam o inglês assim de uma tal forma, uma rapidez. Eles assim, aprender o idioma, quanto mais cedo você aprender, melhor. Então, a gente tem alunos realmente que começam no inglês como segunda língua e no primeiro semestre eles já passam para o inglês com americanos, porque o desenvolvimento é muito rápido, então nessa idade eles assimilam também muito mais fácil, além de, obviamente, estar num ambiente ali imerso, né, na cultura americana. Então, é muito mais fácil e eles realmente voltam vários passos à frente de outros alunos, né? Tanto na questão do inglês, mais fortes academicamente, mas também na questão da maturidade e independência que a gente comentou.
Legal, muito bacana. Gente, eu vou para as perguntas, prometo. Vou parar de questionar a Andréia aqui com as minhas perguntas. É, tem uma pergunta aqui, Andréia, que eu queria te fazer. Como que funciona os estudantes no último ano, no senior year? Eles passam Uhum. por algum processo seletivo com as universidades americanas lá? Existe algum tipo de serviço dentro das escolas? Existe, aí o aluno ele faz a parte de counseling, que se chama, né? Então a escola tem um departamento próprio para ajudar os alunos a aplicarem diretamente para a universidade. Então, se esse for o objetivo do aluno, finalizar o high school lá e já partir para uma universidade americana, existe o departamento na escola que faz toda a ajuda para o aluno. Então, preenchimento da documentação, que é o application, né? Que é chamado, fazer toda essa parte dos testes necessários, o SAT, se precisar de um TOEFL. Então, sim, as escolas, elas fazem não somente a preparação para enriquecer o currículo do aluno, mas também a aplicação para a universidade, eles têm todo o suporte dentro das escolas. Legal. E a gente tem alguns casos de estudantes que realmente já está finalizando o high school e está entrando na faculdade. Você tem alguns exemplos? Que faculdade que eles entraram? Que tipo de curso que eles estão fazendo na faculdade? Muitos, são vários. A gente tem vários casos de alunos, inclusive, que foram para universidades com bolsas atléticas, porque se destacaram no esporte dentro do high school. Então, isso é bem importante, uma pergunta que a gente recebe bastante. Como funciona a bolsa, né? No high school, a gente tem algumas bolsas para o high school, mas a bolsa principal é para a universidade. Então, se você for bom em algum esporte, por exemplo, você pode aplicar uma bolsa atlética. Se você for muito bom academicamente, você pode aplicar para uma bolsa acadêmica. Então, alguns exemplos de cursos que os alunos fizeram, business, já fizeram psicologia, jornalismo, até mesmo medicina, né, que é a Medical School nos Estados Unidos, que é um processo um pouco diferente. Então, se o aluno quer fazer medicina nos Estados Unidos, ele primeiro precisa fazer um pre-med, que nós chamamos, que é um preparatório para medicina, e as nossas escolas, a gente tem uma escola que oferece esse pre-med também. Então, são vários os cursos, inclusive em universidades muito renomadas nos Estados Unidos, universidades como UC San Diego, por exemplo, temos alunos que entraram em UCs. Então, como eu comentei, muitas vezes o aluno sai daqui do Brasil sem essa intenção, mas chegando lá, desperta a vontade por conta desse sistema educacional que é incrível dos Estados Unidos, né? Sim, e toda a experiência, né? Ele está num ambiente mais dinâmico, ele vai ter amigos novos que são americanos, que estão passando por esse processo também de seleção, de candidaturas para as universidades, e isso acaba inspirando os estudantes brasileiros também, né? Então, Sem acaba querendo dúvida. também participar do processo, né? E o mais É, legal é tudo por mérito, né, Andréa? Né? Se o estudante tem boa é. nota, se realmente ele tem, né, um diferencial no esporte, né, existem oportunidades para ele fazer a formação fora do Brasil. Existe, com certeza, e inclusive a escola observa isso. Então a escola pode observar, você é muito bom e no futebol, então vamos focar no futebol, porque aqui é a sua porta de entrada, ou então suas notas são incríveis, né? Vamos fortalecer isso aqui. E cada nota importa. Então, nos Estados Unidos, ninguém passa para tirar nota na média, porque todas as notas importam para formar ali a nota final dele, que é o GPA, que chama, né? Que é a média de todas as notas. Então, são várias possibilidades, sim, inclusive falando sobre essa questão do aluno despertar a vontade durante o high school. Isso acontece também porque as escolas, além de fazerem tours em universidades, então elas levam os alunos para conhecer universidades americanas, as próprias universidades vão até as escolas para fazer feira, né? Então eles fazem ali um stand de cada universidade dentro do ginásio da escola, e aí o aluno tem a possibilidade de conversar, né? Já que as escolas que nós trabalhamos são todas renomadas, muito bem ranqueadas, as universidades vão até elas porque elas querem esses alunos estudando com eles, né? Então, isso também é um dos motivos que levam os estudantes a acabarem estendendo o programa e fazer a universidade fora. Entendi. Bacana. A Mariana Pereira está falando aqui que ela adora futebol, então você vai procurar uma high school com futebol, né, Mariana? É isso? Estou vendo aqui. Legal. Legal, a Bradshaw, que é a da Califórnia, tem um futebol muito forte feminino. É um dos futebol dos esportes ali mais fortes da escola futebol feminino. Então já fica a dica aí, Mariana. Ah, que legal. Bacana. Luna,
Tem como acabar o ensino médio aqui no Brasil, Andréia, e fazer um semestre ou um ano do Tem high como fazer um semestre. Então, school? o aluno que se forma, está no terceiro ano agora, se forma em dezembro, pode fazer um semestre já começando em janeiro. Então, já tem que embarcar logo em seguida da formatura. E aí, nesse caso, faz um semestre como experiência e é até mais, é bem flexível, porque aquelas 5 matérias obrigatórias que a gente comentou, o aluno não precisa estudar, porque ele já está formado no Brasil, então ele não tem que convalidar notas. Então, é possível sim, para você que não quer perder aulas no Brasil, né, mas quer ter a experiência do high school, dá para fazer um semestre logo após se formar no terceiro colegial. Tá, bacana. A Mariana está perguntando, queria saber se tem como trabalhar fora da universidade. Mariana, os estudantes que estão na faculdade nos Estados Unidos, eles podem trabalhar, tá? Estudantes internacionais, mas dentro do campus, tá? Mas é muito comum, porque os campos universitários são enormes. Você pode trabalhar desde o restaurante até com um professor, vários projetos. A gente tem vários estudantes fazendo faculdade nos Estados Unidos nesse momento e trabalham normalmente, tá? É super comum, tá? Legalmente pode trabalhar dentro da universidade, tá? Andréia, eu ia te perguntar sobre essas aulas de reforço. É muito comum o Uhum. estudante brasileiro fazer? Como que a gente está aí perante os outros estudantes internacionais, hein? Vou te falar que não é comum, viu? Os brasileiros dão show, dão show. Olha, Muitas vezes é mais difícil no início, porque realmente é uma rotina diferente e as matérias são diferentes, mas geralmente a gente não tem problemas. É muito difícil a gente que receber orgulho! problema. Um orgulho, um orgulho. E assim, quando eles têm essa dificuldade, é mais no início, depois eles já pegam ritmo, pode ser que uma ou outra matéria, mas eles acabam indo no study hall, nesse reforço pós-aula, por conta própria. Então, muitas vezes eles não é exigido, né, que eles vão, mas eles acabam indo porque eles querem realmente tirar boas notas. Então, a mentalidade muda um pouquinho quando a gente está nos Estados Unidos, né? Porque realmente todo mundo quer fazer o seu melhor ali. O americano tem essa questão de ser mais competitivo, né? Sempre no bom sentido, como eu comentei. Então, o aluno brasileiro ele acaba entrando nesse ritmo. Então, não, a gente não tem muitos problemas de notas com eles. Muito bom, né? Sim, gente, é fantástico. Mãe que tem aqui, gente, como eu, vamos pensar nisso, nessa dica que a Andrea está dando agora, né? Porque essa Sim, proatividade, né? Se você vê como já esse perfil da escola acaba influenciando os estudantes, né? Então, os exato. filhos aqui que são, né, um pouco mais tranquilos, né? A gente pode Uhum. pensar como experiência de high school, que isso também vai beneficiar os estudantes, os nossos filhos, né? Então, isso Sem é dúvida, fantástico, fantástico. sem dúvida. A Luna está perguntando de novo. Ah, teria como eu acabar o primeiro ano do ensino médio e fazer o segundo inteiro lá? Sim, né, Andréia? É super comum, né? Tá no primeiro ano aqui e fazer o segundo lá nos Estados Unidos. Sim. Se a pergunta dela é terminando em dezembro o primeiro ano, quero viajar em janeiro e estudar de janeiro até o final do ano, dá para fazer, só que nesse caso tem as férias de verão. Então, você estudaria de janeiro até o final de maio. No final de maio tem que voltar para o Brasil. Junho, julho e até o meio de agosto tem que ficar aqui, porque as escolas estão fechadas nos Estados Unidos. E aí você voltaria para lá para estudar de agosto até dezembro. Então, você faria 2 semestres, na verdade, e não um ano letivo, porque você entraria no meio de um ano e faria depois o meio de outro. Mas é possível também. A gente tem alunos que fazem assim, porque preferem manter, né, a mesma grade. Então, no Brasil, como é de fevereiro até novembro, tem alguns alunos que preferem, não tem problema. Tá, bacana. André, tá acabando o nosso tempo. Eu tinha um monte de pergunta ainda, mas só para finalizar, Poxa, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, né? Como que estão as escolas, como que elas estão vendo o próximo semestre? Como que elas uhum. imaginam, como que elas vão atuar? Isso é super importante para os pais, para eles entenderem mais um diferencial das escolas privadas, né? Sem dúvida. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos alunos, é claro, estudando agora nos Estados Unidos. Alguns voltaram para o Brasil e outros ficaram lá. Foi dada a opção para eles, então realmente foi uma decisão da família aqui. Todos eles
tendo aulas online, então ninguém ficou desamparado, todos tiveram todo o apoio necessário da escola, da CI, da 3W, então essa parte do suporte é muito bacana. Todo o suporte da 3W é feito por brasileiras, em português. Então, isso é muito legal. Os adolescentes conversam diretamente com essas brasileiras. Então, é muito bom ter alguém ali da nossa cultura que realmente entende o que você está passando e as dificuldades. E em momentos de crise, é bem importante a gente ter uma resolução rápida de problemas. Então, a gente realmente não tivemos grandes problemas diante desse cenário. Para o próximo semestre, tudo indica que as escolas vão abrir normalmente. Já temos recebido, inclusive, alguns guias e calendários das escolas. Então, é claro que eles vão fazer algumas mudanças, talvez diminuir as salas de aula, para ter menos pessoas ali dentro, álcool gel, máscara, ainda não sabemos exatamente como será, mas muitas escolas já estão confirmando que vão reabrir em agosto, sim, tá? Até porque tem muitos estados americanos, inclusive a Califórnia, que as coisas já estão começando a abrir, eles estão flexibilizando aos pouquinhos, então tudo indica que em agosto estará tudo certinho, né? Mas dá para fazer matrícula para agosto, mas também para janeiro ou para agosto do ano que vem, então já dá para começar a se programar. O High School é um programa que ele leva um certo tempo para fazer a matrícula, são muitos documentos, né, muitos formulários, então é necessário uma antecedência, a gente já consegue fazer na melhor data que for para o aluno o embarque, então seja agosto ou ano que vem, já estamos fazendo sim. Então tudo indica que dará tudo certo. Bacana. Gente, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Tem como ganhar bolsas para universidades de medicina? Gamer, né? Gamer, existem diversas possibilidades de bolsa nos Estados Unidos para as faculdades, tá? A CI também pode te ajudar. As lojas também da CI, agora está trabalhando online por enquanto, mas a gente tem essa orientação também sobre as candidaturas para as faculdades nos Estados Unidos, inclusive para a bolsa de estudo, tá? Aciona a CI mais próxima de você, ou entra já no site, você já pode agendar o horário para o seu atendimento, e a gente pode explicar passo a passo como funciona sair do Brasil para você fazer a faculdade nos Estados Unidos, tá? Ai, Mariana, eu vi sua pergunta, você perguntou de novo. Desculpa. Andréa, os horários do high school começa às 8 horas e termina mais ou menos às 15 horas, é isso? Que eu me lembre? Mais ou menos isso. Então, das 8 às 3 varia um pouquinho de acordo com a escola, mas é importante lembrar que nas escolas particulares, das 3 até umas 5 horas, eles ainda ficam na escola fazendo as atividades extracurriculares ou reforço após aula. Então, ela é uma rotina mais intensa mesmo, geralmente os alunos ficam das 8 às 5 na escola de segunda a sexta. Então, é uma rotina um pouco diferente, mas como eu comentei, muito dinâmica. Então, cada hora você está numa sala, cada hora uma matéria diferente, então é bem bacana. Legal. Então, gente, só para a gente frisar alguns pontos, né? Você que está se planejando para o high school, converse com a CI, acesse o site, faça seu agendamento com um consultor especializado de high school para você entender as diferenças dos programas e os diferenciais do high school privado, né? Então, como a gente abordou aqui, como a Andrea colocou aqui, então você imagina você ter todo um suporte de um staff brasileiro para qualquer tipo de eventualidade. Teve uma febre, uma dor de barriga, você não está entendendo aula, você vai ter reforço nas escolas da 3W. Qualquer questão que você não entende numa aula de física ou numa aula de inglês, pense nisso. Esse dia a dia, pensando que tem esse reforço, né? A gente fica mais tranquilo como pai e mãe, e o estudante também, ele fica mais à vontade. Ter esse tutor, que a André explicou para a gente, o estudante americano acompanhando o estudante brasileiro, para conhecer a escola, para conhecer os clubes, conhecer os professores, é muito mais fácil a adaptação, né? A casa de família, levar e buscar o seu filho, né? Isso te dá mais segurança. Poder ter uma família ou a residência estudantil que vai explicar como lavar roupa, se quiser usar a cozinha, a estrutura da cozinha para fazer uma comida típica para os estudantes internacionais, para a casa de família, tem todo esse suporte. Então, fiquem tranquilos, a gente vai explicar para vocês esses diferenciais. E hoje a gente quis apresentar, junto com a Andrea, essas 3 escolas, né? Que são coringas, que são tão populares entre os estudantes brasileiros, tá?
O planejamento de high school, realmente, ele demanda um certo tempo. Então, se você está pensando já para o ano que vem e até para o outro ano, 2022, a gente já está fazendo matrícula, gente. Então, conta com a CI. A gente já tem estudante fazendo a matrícula conosco para a high school para 2022. Então, não perca essa oportunidade. A gente está com valores promocionais e uma coisa muito importante, né, André? Tem a ver com as vagas, tá? As vagas são limitadas. Como a André explicou aqui, existe um mix de nacionalidade que deve ser respeitado. Então, os estudantes que conseguirem ser aprovados antes vão conseguir a sua vaga nas escolas privadas, tá bom? Então, isso é super importante. Não pode passar um número X de nacionalidade até para ter uma interação melhor nesse dia a dia dos estudantes, tá? Então, de novo, a gente já tem estudante fazendo inscrição com a gente para 2022. Então, não perca a sua vaga e os atendimentos são apoiados pela Andréia da 3W. Então, vocês vão poder conversar com ela também, conversar com a gente faz um atendimento em conjunto, né, Andréia? Isso mesmo, isso mesmo. A gente faz todo mundo em parceria e a gente fala todos os detalhes da escola, tintim por tintim, tira todas as dúvidas. Bacana. Gente, muito obrigado. Contem com a gente, contem com a 3W. E, Andréia, obrigada pelo seu tempo, pela apresentação, foi incrível. E eu fico à disposição de todos também, tá bom? Muito obrigada, Lisa. Obrigada a todo mundo que assistiu. Estamos aí à disposição para planejar o seu high school. Valeu, obrigada. Beijo, Andréia. Obrigada. Beijo pra todo Beijo. mundo, gente. Tchau. Tchau, tchau.